Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito bom dia a todos e todas. Hoje é sábado, dia 7 de agosto de 2021. Estamos no ar com o programa Conteúdos do Paradireito, pela emissora RCI-AM 1320, Rede Comunicadora Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Vamos lembrar que, segundo o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, o Paradireito é a ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas e parapesquisas teáticas, do conjunto de normas, princípios e paraleis das manifestações conscienciais, ou pensionizações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente, na vivência e paravivência da mega fraternidade. Porque o Paradireito é para todos. Estamos aqui apresentando o programa Conteúdos do Paradireito, eu, Thaís Oliveira, e meu companheiro de rádio, Eliel Queiroz. E temos a honra de receber a professora Graça Dantas. Ela é historiadora por formação e vocação, natural de Caicó, região de Seridó, Rio Grande do Norte, voluntária da Conscienciologia e docente desde 2003, tenepsista desde 2009, coordena o Colégio Invisível da Paradireitologia juntamente com a professora Elisa Frota. É voluntária da Associação Internacional de Paradireitologia, a Juriscons, e da Holomemória da Conscienciologia. E a pesquisa principal é sobre o resgate da identidade extrafísica. O tema de hoje é a filosofia prática do Paradireito. E eu quero também aproveitar para convidar a todos para a 9ª semana e o 13º Fórum da Paradireitologia, que começa hoje e vai até o dia 15 de agosto. Mais detalhes sobre a programação através do site juriscons.org e também no link abaixo do vídeo. Seja muito bem-vinda, professora Graça, e agora eu passo a palavra para o professor Eliel. Bom, Graça, é uma satisfação muito grande estar aqui no programa de novo do Conteúdo para Direito. Hoje vamos ter uma conversa sobre essa temática de uma forma mais ampla. E aí, se você quiser deixar já as boas-vindas para os nossos ouvintes, fique à vontade. Então, bom dia e olá a todos, né? Hoje é um grande dia para todos nós do Colégio Visível, da Paradireitologia e também da Juriscons. Hoje começa a nossa semana de Paradireitologia, a nossa 9ª semana de Paradireitologia. Então, de hoje até domingo da outra semana, a gente vai estar imerso nesse tema. É uma satisfação muito grande vir aqui nesse sábado, já para a gente já começar o nosso dia, que mais tarde nós vamos ter atividades, né, na parte da tarde, já falando sobre filosofia prática do Paradireito. Então, nesse programa vocês vão ter aperitivos do que nós vamos estar nessa imersão de aproximadamente 8, 9 dias falando sobre esse tema. Então, eu agradeço bastante a oportunidade para que a gente já possa começar bem o nosso sábado com essa temática. Muito bom, Graça. Tranquilo, acho que é importante a gente até aprofundar nesse tema, e eu gostaria de a gente começar a conversar sobre a proposta sobre isso, né? Qual seria essa proposta de uma filosofia prática do Paradireito? Como que isso se dá no nosso dia a dia? Como é que a gente pode estabelecer isso no nosso dia a dia? Então, a filosofia prática do Paradireito, ela aparece na literatura, na obra da Conscienciologia, somente em um lugar, né? Esse nome, Filosofia Prática do Paradireito, que é no livro Homo Sapiens Pacíficos, principalmente quando é naquele capítulo na seção de intenções no belicismo. Tem um confrontograma evolutivo da consciência que o professor Valdo fala que esse confrontograma é o quadro racional das unidades de medida dos confrontos técnicos, dos trafores e condições evolutivas
mais exatas possíveis, evidenciando a linha de progressão por onde se expressa a consim. E aí ele vai traçando e ele fala assim, o confronto também fala, é o ato efeito de proceder de um cotejo aproximado. Mas o confronto evolutivo é a manifestação da oposição de condições que são intraconscienciais progressivas da consim e é muito mais avançado do que o confronto simplesmente, né? E aí ele vai traçando 100 conquistas que devem ser mais específicas, que são obtidas pouco a pouco da nossa condição de pré-serenão até alcançar o status de evoluciólogo. Então, o evoluciólogo hoje, na nossa escala evolutiva, é aquela consciência que mais vivencia o paradireito, que mais exemplifica o paradireito, né? Então, é muito interessante, porque quando você vai ver essas 100 conquistas mais específicas, e aí você tem altruísmo, amparo, assertividade, autocrítica, e vai cosmovisão, economicidade, até chegar onde ele fala sobre o paradireito. E ele diz assim, é o número 72, ele diz, antes, luminar do direito humano, agora, né, luminar da filosofia prática do paradireito. Então, esse confronto que a gente faz com a gente mesmo, e são 100 itens, né, ele vai dizendo, antes isso, agora aquilo. E ele sugere que a gente olha esse confrontograma, mas a gente faça, assim, de um tempo por outro, a gente vai fazendo essa atualização pessoal. Ele sugere isso. Então, a gente pega esses 100 itens e a gente vai fazendo uma atualização. Se antes a gente era luminar do direito, agora a gente é da filosofia prática do paradireito. Então, é bem importante a gente falar isso, que é no único local do que existe de literatura, de escrita, de formação intelectual, é nesse item do confrontograma evolutivo da consim. Bom, e é a partir daí que a gente começa a pensar, como ele sugere, se a cada 5 anos de vida, o ideal é a gente ter evoluído 15 posições dessa listagem crítica, né, a fim da gente evitar o despreparo necessário para a desperticidade, a gente se pergunta, quanto tempo nós temos de discussão de paradireito dentro do contexto da conscienciologia, né? Então, se a gente for lembrar, a gente já tem mais de uma década de discussão sobre paradireito, de conversa sobre paradireito. Então, a gente tem uma discussão somatória, que ela começa com o CIAJUC, depois ela vai para o Colégio Invisível, depois ela continua e ela vai, por exemplo, a inauguração do laboratório do Paradireito, a fundação da Juriscons, o Conteúdos do Paradireito, que é um programa de rádio, é uma divulgação científica muito importante. Então, a gente vai vendo que a gente vai acumulando cada vez mais essas discussões. Bom, aí chega uma hora que a gente precisa saber, pensar, o que é que a gente está fazendo de prática de paradireito? E qual é a filosofia que embasa essa prática? E é disso que a gente vai falar durante o fórum, e é disso que a gente vem falando o tempo todo, né? A gente vem discutindo, já tem um tempo, se a gente for lembrar, os outros fóruns, eles foram muito convergentes, porque eles abordaram temáticas que eram temáticas bem interessantes e que fazem parte da filosofia prática do paradireito, né? Dessa mega fraternidade, da liberdade. Então, você vai lembrando, os fóruns, eles foram momentos nos quais nós fomos conversando mais sobre essa filosofia prática do paradireito. E se antes a gente era os luminares do direito, agora nós temos que ser os luminares do paradireito, da filosofia prática do paradireito. Então, quando a gente fala de filosofia prática do paradireito, a gente está falando dos princípios do paradireito aplicados, né? Então, tudo o que a gente tem em relação aos pilares que são holofilosóficos, que vão fundamentando a especialidade do paradireito, para que a gente possa ir exemplificando e entendendo se a nossa prática do justo, do íntegro e do reto, ela está fazendo parte do nosso dia a dia. Então,
a filosofia prática do Paradireito, ela diz assim, a conscienciologia é uma holofilosofia, e dentro dessa holofilosofia, nós temos uma filosofia prática do Paradireito, que é como exercitamos o íntegro, o justo e o reto. Essa é digamos assim, o que a gente pode mais de mais palpável em termos de filosofia prática. Graça, você falou uma coisa que eu achei interessante no sentido, por exemplo, quando a gente coloca o termo, né, a filosofia, é quase que um modo de vida, um modo de viver, né, um modo de se apresentar na vida. E aí eu fico pensando, o que seria esse modo de viver paradireitológico? O que é esse modo de viver dessa forma? Você podia colocar a sua visão desse modo de viver desse jeito? A conscienciologia, para mim, é um estilo de vida. E ela é um estilo de vida por quê? Porque ela me dá condições, ela me dá ferramentas, ela me dá teorias que eu posso experimentar, a começar pelo princípio da descrença. Não é? Então, quando eu chego numa holofilosofia que me diz assim, não acredite em nada, nem mesmo no que estamos falando aqui, mas experimente, tenha suas próprias experiências, ela está me pedindo que eu não fique somente na teoria, que eu experimente, que eu reflita sobre aquilo e eu veja se aquilo serve para mim ou não. Mas a conscienciologia é um estilo de vida evolutivo. Não é um estilo de vida qualquer. É um estilo de vida que me solicita de que eu dê passos e mais passos, que eu não fique parada, que eu não fique estagnada. E dentro dessa holofilosofia, a gente tem várias teorias práticas, várias teáticas e várias filosofias práticas, se a gente for pensar. A ProEx é uma delas. Então, a programação existencial é o meu modo de manifestação no mundo a partir de um objetivo claro que eu tenha. A do Paradireito. A do Paradireito, a partir dos meus estudos, a partir das minhas pesquisas, e é o que eu tenho, a melhor compreensão que eu tenho hoje, né, nessa data base de hoje, até hoje. Amanhã, numa proposta de verdade relativa de ponto, eu posso acrescer, posso suprimir essa compreensão. Mas o que é que ela me diz? Como eu devo me conduzir nessa manifestação, nesse objetivo de fazer alguma coisa, né, nessa programação existencial, da forma mais justa, mais reta e mais íntegra. E isso tem uma série de componentes. Isso significa ter um nível de pensenidade adequado para isso. Então, a gente hoje tem uma palavra que nos fala muito claramente sobre isso, que é a ortopensenidade, que é o pensar da forma mais benigna, a começar de mim mesma. Pensar sobre mim de forma mais benigna. Porque muitas vezes a gente pensa benignamente de muita gente, mas a gente não pensa benignamente da gente. Então, como que o meu pensamento pode ser justo se eu não consigo pensar nem benignamente sobre mim? Então, essa filosofia prática, ela me diz assim, mantenha-se bem, pensando de forma justa, de forma íntegra e de forma reta. Íntegra é ter essa integridade pensênica preservada ao ponto de que ela me possa fazer andar para frente. Não que eu fique parada. Então, essa integridade do pensamento, do sentimento e da energia, essa integridade do ponto de vista não só da moral intrafísica, né, mas da cosmoética, de uma ética mais cósmica, que abrange mais possibilidades, essa filosofia prática do Paradireito vai me permitir ter neopensenes ou pensenidade nova em relação, às vezes, ao mesmo objeto de estudo ou ao mesmo contexto que eu estou. Porque as pessoas, elas mudam, os contextos às vezes são os mesmos, mas as pessoas mudam. E se eu não consigo me manifestar de forma justa, íntegra e reta, olhando para esses contextos, eles vão parecer sempre os mesmos. E as pessoas também. Então, falar sobre filosofia prática do Paradireito significa entender a conscienciologia como um estilo de vida, mas um estilo de vida evolutivo. E essa filosofia, ela me solicita que seja prática, que não seja só, como a gente tem na filosofia mais clássica, aquele olhar abstraído sobre o mundo, aquele olhar contemplativo, mas ela me pede ação, ela me pede que eu seja um agente de ação.
Então, assim, é isso que eu compreendo a partir das minhas pesquisas. Pode ser que elas sejam acrescidas depois, pode ser que sejam suprimidas, mas do que eu experimento é isso. Tranquilo. Graça, para a gente poder até um pouco aprofundar e ter uma visão desse bloco, nós temos uma pensata que eu gostaria que você fizesse um comentário sobre ela. Eu vou ler a pensata ela fala assim, ó, o verdadeiro filósofo é o professor, ou seja, o filósofo prático, exemplificador da filosofia vivencial cosmoética. Lex de Ordo Pensatas, volume 2, página 874. Você poderia comentar? Então, o filósofo, como a Ordo Pensata fala, né, o verdadeiro filósofo, é exatamente esse professor, ou seja, um filósofo prático. O professor, ele, assim, a princípio, quando a gente faz a opção de ser docente, de ser educador, de ser professor, a gente faz também a opção de ser um filósofo prático. Não dá muito para a gente estar falando daquilo que a gente não representa ou daquilo que a gente até não professa, né? Então, esse exemplificador da filosofia vivencial cosmoética é exatamente o quanto que a minha manifestação ela é exemplarista em relação à cosmoética. Como, se eu ficar calada, se eu não falar nada, as minhas energias ou a minha força presencial, ela é capaz de, a partir do meu exemplo, deixar claro para as consciências intrafísicas e consciências extrafísicas como eu me manifesto. Então, aí entra autenticidade, sinceridade, aí entra o próprio processo pessoal de querer acertar, mas não ter medo de errar. Porque senão você cria uma filosofia que você contempla esse mundo, mas você não faz nada. E muitas vezes, o não fazer nada, em alguns contextos, é fazer alguma coisa. Quando você não faz nada, e você tem uma omissão, às vezes, deficitária, você poderia estar contribuindo, e você se restringe, você se encolhe, aquilo tem uma repercussão naquele contexto que não deveria ser a melhor para o que o contexto solicita de você. Então, é bem interessante a gente pensar nisso, pensar que nós somos professores, nós somos docentes de conscienciologia, docentes de paradireitologia, e a nossa filosofia, ou seja, o nosso jeito de se manifestar é exemplificando essa filosofia de forma muito viva, e por isso que é vivencial. Ela é viva, ela é prática da cosmoética e também do paradireito. Muito bom. É muito interessante esse assunto, porque é uma coisa que mexe com a nossa vida, do nosso dia a dia. E aí, Thaís, os nossos comerciais? Vamos fazer uma pequena pausa para os comerciais, aproveitando para fazer o convite para vocês conferirem no link abaixo do nosso vídeo mais detalhes sobre a 9ª semana e o 13º Fórum da Paradireitologia, que começa hoje e vai até o dia 15 de agosto. E você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da rádio RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, dando prosseguimento ao bate-papo com a nossa entrevistada, a professora Graça Dantas. Eliel, agora é com você. Bom, vamos então começar agora, né, Graça, o nosso segundo bloco. E aí, uma coisa que eu fiquei pensando no bloco anterior qual seria, na verdade, a importância da gente estudar e experienciar a filosofia prática do paradireito, né? Qual que é a razão, o motivo, a importância disso, na sua opinião? Então,
existe uma pensata do professor Valdo, eu não lembro de cabeça, assim, a sua totalidade, mas ele diz assim, é mais ou menos isso. Quando você já sabe de uma coisa, né, você já conhece uma informação, o melhor que você tem a fazer é vivenciar essa informação, se ela é uma informação compatível, né, com você, se é algo que você realmente valoriza, se ela faz parte, por exemplo, da sua coletânea de princípios. E a gente sabe que princípios a gente não traz, a gente não adquire aqui. Princípios a gente traz de muitas vidas, né? Então, tem muitos dos princípios que a gente tem que são princípios que, para algumas pessoas, podem ser considerados besteira, né? Fala assim, não, mas olha, isso que você está dizendo não tem problema, porque até a lei lhe ajuda nisso, né? Então, você pode, que é isso, você pode entrar com esse processo, entrar com isso, porque está correto a sua reivindicação ou a sua solicitação. E muitas vezes, por uma questão da cosmoética pessoal, nós não fazemos isso. Nós dizemos, não, chega, isso aqui eu não preciso disso, isso não vai me acrescer em nada, e pelo contrário, vai me levar, às vezes, para uma situação da qual eu não vou conseguir me soltar dela, né? Às vezes até criando o que a gente chama de interprisão. Então, qual é a importância da gente vivenciar isso? É da gente olhar dentro dos nossos princípios e dos nossos valores pessoais, o que é que existe de prática da paradireitologia. Então, é um exercício muito bom de ser feito. Então, pega assim, pegue a sua vida, um pedaço da sua vida, uma linha do tempo pequena, não precisa ser tanto, e observe naquela linha do tempo quais foram as melhores manifestações, aquelas que lhe deixaram mais felizes, aquelas que lhe fizeram evoluir, aquelas que lhe fizeram ter pensenidade renovada, holopensenes renovados, e preste atenção em o que é que aparece ali. Esse é um exercício que eu costumo fazer. Por quê? Porque aí eu começo a pensar se ali naquele pedaço, naquele recorte da minha vida, naquele pedacinho da minha vida em que eu vejo felicidade, alegrias, acréscimos do ponto de vista da minha vida intelectual, mais discernimento, muita assimilação, mas muito processo de desassimilação também, muito crescimento do ponto de vista evolutivo, o que é que prevalece? Qual é o pensene que prevalece ali? Quais são os pensamentos, sentimentos e energia? E ao fazer esse tipo de estudo, eu comecei a fazer uma correlação com o paradireito. Então, eu comecei a perceber que naqueles momentos, ou naquele recorte, eu tinha um exercício de justeza, de olhar justo, sem para mais ou para menos, mas na justa medida, sem dramatizar, mas sem minimizar. Eu percebi também que eu estava inteira naqueles momentos, ou seja, eu estava realmente envolvida com meus pensamentos, meus sentimentos e minhas energias. Eu realmente investi naquilo, né? Então, isso também já me chamou a atenção, porque eu estava na minha integridade, e aquilo me tornava íntegra na minha manifestação. Então, existia muita sinceridade, muita autenticidade, né? E aquele momento, ele era de uma retidão, de não ter curvas, de não ter saídas para a direita, saídas para a esquerda, mas assim, de algo muito fluido, muito de acordo com o que estava acontecendo, mas também muito bem amparado. Então, experienciar a filosofia prática do paradireito é você reconhecer nas suas manifestações esses momentos de justeza, de retidão, né, e de integridade. Essas 3 palavrinhas, as pessoas podem pensar, nossa, mas são 3 palavras assim, só isso, é igual o EV, que é bem simples de fazer e todo mundo acha que é uma coisa que, né, muita gente preferia que você tivesse que estar no meio da mata, né, com a cachoeira do lado, com 1.500 coisas. Não, aonde você estiver, você faz estado vibracional, você não precisa ter um apanágio, um tanto de coisa ao seu redor. Essas 3 palavras, elas devem fazer parte do nosso dia a dia.
aquele momento no qual eu me manifestei de forma justa, eu escondi alguma coisa, ou eu, nem vou falar, é melhor nem falar com essa pessoa, porque para quê? Mas eu estou sendo justa nesse momento, e tem que lembrar, gente, não existe uma receita de justo, íntegro e reto. Existe a minha compreensão e o meu fôlego, inclusive paradireitológico, filosófico e prático, de exercer o justo, o íntegro e o reto. É isso que a gente tem que prestar atenção. Então, muitas vezes, você vai dizer assim, nossa, mas numa situação daquela, eu não conseguiria fazer isso. Sim, não conseguiria. Possivelmente, eu, em uma outra situação que aquela pessoa conseguiu fazer também, eu não conseguiria, porque tudo isso está relacionado com as experiências evolutivas que a gente tem. Então, na nossa coleção de experiências evolutivas, o quanto que a gente tem de filosofia prática do paradireito. E aí, por isso é interessante lembrar também do que é o direito. O direito, hoje, em nossa sociedade, o direito ele foi muito importante, e ele é muito importante, em termos de regulação, inclusive, de manifestações pessoais e grupais. Mas o paradireito, ele diz assim, não é só a humanidade, é a para-humanidade. Então, muitas vezes, eu estou tendo um pensamento torto, totalmente desintegrado, né? E totalmente tortuoso, torto, desintegrado e injusto em relação a um contexto, porque eu não consigo, às vezes, perceber o contexto multidimensional que existe. Então, eu lembro muito e é um exemplo que eu sempre dou, de um lugar que eu cheguei, de uma reunião que eu fui, e era tudo tão confuso, era tudo tão tumultuado, que eu pensei assim, nossa, onde eu vim parar? Né? E aí eu tive uma clara audiência assim, olha, antes eles eram muito piores, você está pegando a melhor versão. Eu falei, entendi, acabou a conversa aqui, vamos contribuir, vamos fazer, né, melhorar, porque depois de uma dessa, então eu aprendi, né? Quando eu chego em alguns lugares que é tudo meio tortuoso, meio confuso, eu pergunto, nossa, mas repare, devia ser muito pior antes. Então aqui já está tá no melhor, é a melhor encadernação, né, que o pessoal fala. Tem uma coisa que você colocou que eu acho que, às vezes, na vida, no nosso dia a dia, a gente, às vezes, não se dá conta, por exemplo, de identificar um princípio pessoal, né? Porque, às vezes, as pessoas confundem muito isso também com valores. Mas o quanto que é um princípio para você, certas condutas, certos comportamentos, e que no nosso dia a dia, a gente passa meio batido. E às vezes quando você pergunta para uma pessoa assim, qual é o seu principal princípio que você tem? As pessoas demoram para responder isso, né? E você poderia colocar na sua experiência, como que você percebe os seus principais princípios que norteiam as suas ações? Então, princípio, ele vem do idioma latim, significa o começo, o primeiro que tudo, o prelúdio, o exórdio. Você vai lá no dicionário de etimologia que você tem muita coisa, né? Mas tem uma das definições da etimologia que eu gosto muito, é o fundamento. Então, o princípio é o fundamento. E aí eu me pergunto muito assim, e é muito bom a gente fazer essas perguntas. Eu me pergunto, mas qualquer pessoa que quiser experimentar, experimenta. Qual é o fundamento, né, que existe para esse tipo de manifestação minha? Porque lembra, às vezes você está conversando com alguém e a pessoa fala, não, isso não tem nem fundamento. Né? Acabou, isso não tem fundamento. Você acaba com a história, não tem fundamento. Ou seja, não tem princípio. Então, a minha manifestação, naquele momento, o que é que fundamenta ela? E aí eu lembro, por exemplo, em alguns momentos de trabalho profissional meu, né, que eu olho assim e falo assim, essa é a reunião. Qual é a para-reunião? Então, o princípio da multidimensionalidade, ele é presente em mim. O que é que está fundamentando essa reunião? Intrafisicamente é esse objetivo geral, objetivos específicos, metodologia. Mas e o para-objetivo, qual é?
aí é que você entra ou sai de situações que às vezes lhe põem em saias bem justas, né? Porque muitas vezes você olha a situação e essa situação, ela tem um modus operandi, ou seja, ela tem um jeito de funcionar, mas existe o para-jeito e o para-funcionamento dela, que às vezes manda muito mais do que o jeito de funcionar. Então, o sentido melhor para mim, para princípio, é fundamento. Então, o que é que fundamenta o meu comportamento pacifista ou pacificador? Qual é o princípio que me move em relação a isso? Se, por exemplo, eu vim de uma família que tem Lampião, Maria Bonita e todo mundo lá, né, que quer justiça, que é isso, que é aquilo. É uma pergunta que você tem que fazer. Esse princípio, se você teve irmãos que são todos, digamos assim, muito exaltados, né, mas você é uma pessoa que prima pelo pacifismo, pela pacificação, qual é esse princípio? De onde é que ele vem? Por isso que eu falei, princípio é algo que a gente não adquire só aqui. A gente pode até adquirir. Valores, sim, porque valores, eles são é muito uma resposta que eu dou ao meio que eu convivo. Então, eu posso fazer isso. Porém, existem valores que eles são muito mais presentes na vida da gente, porque nós temos princípios muito fortes. Então, se é um princípio para mim a paz, o meu valor vai ser não ter briga. Não vai ser aquele valor de que eu dou um boi para entrar e uma boiada para não sair. Não é esse. Não, é o princípio de que eu não vou criar contendas. Eu vou minimizar o máximo a possibilidade de ter contendas. Então, às vezes, é ficar calado em alguns momentos, esperar a poeira baixar para poder ir lá e conversar de forma muito tranquila, sem nenhum julgamento. Então, para mim, a palavra fundamento, ela é muito clara quando eu falo de princípio. O que fundamenta, o que me fundamenta, né? O que é que eu sou? Esses são os meus princípios. E aí eu lembro que eu tenho, um dos princípios que eu tenho é o que não tem preço, nem se vende, nem se compra. Então, por exemplo, isso aqui é um princípio, não se vende e não se compra. Então, não adianta me fazer a proposta, porque não está à venda, portanto, você não pode comprar. E é o valor da honestidade intelectual, porque para mim é muito forte isso, entendeu? A honestidade intelectual. Quando você coloca isso, Graça, uma coisa que fala de fundamento, eu penso de estrutural, né? Eu penso de base, né? A base de um alicerce, de uma casa, é o que segura aquele comportamento, é o que segura isso. Então, quando talvez você fala, às vezes, dos princípios e fundamentos, o que é estrutural em você, né? O que você já construiu de forma estrutural que sustenta aquele comportamento, apesar de qualquer tentativa de tirar você daquela situação. E isso é muito interessante, né? Engraçado que a filosofia da prática do para-direito, ele vai de encontro à consolidação dessas estruturas, né? Isso, a consolidação desses processos mais evolutivos e que você constrói dentro de você, e que você não vai construir de um dia para a noite. Isso aos poucos vai sendo construído, aos poucos vai fazendo. Muito bacana que a gente está trazendo aqui. E assim, uma das coisas que eu lembro muito, e aí às vezes a gente conversando nas pesquisas e tudo mais, eu falo assim, para mim o para-direito é extraterrestre, né? Não é daqui não, é de comunidades extrafísicas bem avançadas que passaram pelos processos que a gente passou intrafisicamente, mas que elas conseguiram andar. E aí eu fico pensando que um aspecto da filosofia prática do para-direito, que é bem claro, é o universalismo. É a mega-fraternidade. É uma filosofia, faz parte do corpus da filosofia prática do para-direito, né? O princípio do universalismo, o princípio da mega-fraternidade, né? Esse para-direito mais multidimensional, um para-direito que nos dá a condição de ter uma cosmovisão, de olhar de forma diferenciada, né? De ter um olhar mais ou menos assim, como a coruja tem, que dá quase a virada do pescoço toda, então você vê todas as facetas e tudo que está acontecendo ali, mas acima de tudo,
uma filosofia prática do para-direito que nos fala também de para-dever, que diz para a gente que nós temos alguns para-deveres, os quais nós nos filiamos a partir do nosso curso intermissivo, e que a gente está aqui para exemplificar e para exercitar isso. Então, vivenciar e experienciar a filosofia prática do para-direito tem muito a ver, por exemplo, um instrumento claro para mim, bem claro assim, com o Código Pessoal de Cosmoética. O que é que eu coloco no meu Código Pessoal de Cosmoética? Quais são as minhas necessidades de ter uma autolegislologia, de ter uma lei minha, para que eu possa me conduzir? Então, assim, é um assunto que a gente tem muito, mas muito campo de pesquisa, sabe? É muito rico, é um assunto que vai nos fazer sair dessa vida muito melhores, porque a gente vai poder entender, na prática, uma filosofia que a gente experienciou possivelmente nos cursos intermissivos ou no extrafísico, mas o vamos ver aqui mesmo, com restringimento, com recuperação de coisas para serem feitas, com dificuldade de viver num mar de energia que às vezes engole a gente, né? De sustentar holopensenes, que são holopensenes mais esclarecedores, mais cosmoéticos. É esse o momento agora. Então, por isso que, ao meu ver, esse acúmulo de conhecimento que a gente está tendo desde as últimas duas décadas, né, em relação ao para-direito, ele agora é o momento que a gente está falando disso, mas assim, procurando, eu não falo mais que a gente está tateando, mas a gente já começa a vislumbrar modus operandi, jeitos de fazer com que o para-direito seja uma filosofia prática, que ela não fique, ela não caia na caixinha da retórica ou na caixinha da teoria somente. Muito bom, Graça. Eu acho que isso aí está agregando muito para a gente, porque quem está ouvindo. E aí agora eu chamo os comerciais, Thaís. Vamos fazer uma pequena pausa para os nossos comerciais. E você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da rádio RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos então a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI Rede Comunicadora Iguaçu. Estamos entrando no nosso último bloco, dando prosseguimento ao bate-papo com a nossa entrevistada, a professora Graça Dantas. Eliel? Bom, nós estamos, infelizmente, no nosso último bloco, mas antes de a gente começar a falar nesse bloco, tem uma pensata, Graça, que eu queria que você comentasse sobre ela de forma mais objetiva, que ela fala o seguinte: a ciência, a filosofia e a pesquisologia científica alicerçam o caminho para a autoimperturbabilidade. Léxico de Otto Pensatas, volume 1, página 238. Você poderia comentar? Então, bem rapidinho, a ciência, a filosofia, a pesquisologia científica, elas alicerçam o caminho para a autoimperturbabilidade. Ora, a ciência por quê? Porque é o que a gente tem de melhor. Então, a gente tem na ciência metodologias que nos dão condição da gente fazer verificações e tratar de verdades como verdades relativas de ponta, né? E aí eu seria mais ousada e colocaria assim, a ciência, a conscienciologia, a filosofia ou a holofilosofia e a pesquisologia ou a autopesquisologia científica alicerça o caminho para a autoimperturbabilidade. A autoimperturbabilidade, eu penso que é muito interessante vocês pensarem em um programa sobre isso, porque eu acho que é o que a gente está mais precisando nesse século XXI, é ser autoimperturbável, é a gente ter esse nível de serenidade mais íntima e de pacifismo mais íntimo. Então, a filosofia nos ajuda nisso, porque ela nos mostra caminhos, ou ela nos dá a possibilidade de entender determinadas condições a partir de teóricos, a partir de filósofos, desde o mundo clássico até hoje. Existem excelentes filósofos hoje que lidam de forma filosófica, por exemplo, com a tecnologia, né?
e a pesquisologia científica também, porque fazer pesquisa hoje é o que a gente pode ter de mais prático em relação à nossa vivência aqui no planeta Terra. Não dá para a gente ficar pensando que um eclipse que acontece é porque o mundo vai acabar. Não, é porque houve um encontro amoroso entre dois astros e um ficou perto do outro, e por isso a gente tem um dia que o Sol não aparece, ele cede o seu lugar para um outro astro. Então, assim, não é isso, é um fenômeno científico. E para isso, né, a astronomia explica muito bem. Daqueles, digamos assim, conquistas que o professor Valdo pede naquela confrontograma evolutivo, ele fala assim, autocrítica, antes astrólogo amador, agora astrônomo profissional. Isso é a pesquisologia científica, né? Antes astrólogo amador, agora astrônomo profissional, usando telescópio, aqueles telescópios lindos que tem lá no Atacama, com aquele monte de equipamento fazendo pesquisa. E mais, o nosso laboratório, nós não precisamos ter um telescópio grande, a gente precisa ter um telescópio para fora, tem que ter um telescópio grande para dentro. A autopesquisa científica, ela nos proporciona também. Então, a autoimperturbabilidade, ela é alicerçada pela ciência, pela filosofia e pela pesquisologia científica. É o que a gente mais está precisando hoje em dia. Muito bom, Graça. Bom, Graça, nós estamos entrando aí na semana, né? E no Fórum da Paradireitologia, com a temática da filosofia prática, né? Dentro da sua visão, qual é o papel dessa filosofia prática do paradireito dentro dessa semana e do Fórum da Paradireitologia? Então, para começar, hoje, sábado, nós temos na parte da tarde e amanhã, domingo, um curso que fala de técnicas interassistenciais paradireitológicas. Ele vai nos fornecer instrumentos muito práticos, né? Então, nós vamos ter o professor Marcelo e a professora Renata falando de gratidão e paragratidão, a professora Vanderlei Terezinha falando de perdão, inclusive. Daqui a pouco ela vai estar também defendendo o verbete com essa temática. No domingo, amanhã, nós vamos ter a professora Márcia Ram falando de uma técnica chamada Vidas e a professora Cristina sobre códigos de cosmoéticas. Veja bem, olha quanto instrumento a gente vai ter para a gente poder aplicar essa filosofia prática do paradireito. Aí não termina aí. A gente tem na semana atividades gratuitas, como as noites, das 19h30 às 21h, o programa Conteúdos do Paradireito vai estar aberto, recebendo convidados importantíssimos que vão falar das experiências positivas e evolutivas vivenciadas no período pandêmico. Então, nós vamos ter gente falando da convivialidade, falando da dessoma, falando também dos atendimentos e dos instrumentos que existem para que a gente possa ter experiências muito boas. Então, a gente vai seguindo nessa semana com o Colégio Visível do Paradireito. Eu fico muito animada quando eu falo do Colégio Visível, porque nós vamos ter pesquisadores na série Cultura Paradireitológica, que a cultura paradireitológica, ela é constituída da filosofia prática do paradireito. Se a gente quer ter uma cultura paradireitológica, é porque ampara essa cultura, ou fomenta essa cultura, ou constitui essa cultura uma filosofia prática do paradireito. Então, nós vamos ter pesquisadores falando sobre deontologia, sobre os códigos de éticas a partir do paradireito, né, a partir da paradireitologia, falando das suas holobiografias, autobiografias e biografias sobre humanidades, educação, saúde e direito. Bom, para vocês só terem um gostinho do que a gente está na semana. Aí, na quinta-feira, a gente abre o fórum. E o que é que a gente fala na abertura do fórum? Nós vamos falar da experiência do primeiro colegiado da Conscienciologia como uma filosofia prática do paradireito. Essa experiência compartilhada, essa experiência de escuta, de atendimento, de interassistencialidade. Nós temos representantes que vão estar falando sobre isso. Na sexta-feira, né, nós vamos ter a professora Cristina Aracaki com um laboratório do Código Pessoal de Cosmoética, um instrumento importantíssimo que eu falei um pouco antes, que é um aferidor de a quantas anda a nossa filosofia prática do paradireito. Como é que, a partir do CPC, eu consigo manter uma manifestação mais justa, mais íntegra e mais reta? E à noite,
nós vamos falar sobre as conexões sobre paradireito e cultura chinesa. O professor Valdo, ele sempre falava que o paradireito tem um pé lá na China, lá no começo da China. Então, a gente vai estar conversando com 2 professores que trabalham com cultura chinesa, a partir também da profissão deles, os 2 trabalham com a área de saúde, e vamos adiante. No sábado, no 14 de agosto, a gente vai estar falando de um assunto que é muito bacana, que se chama Mega Responsabilidade para Direito, essa convergência. E a gente vai estar falando com famílias que têm até 3 gerações de pessoas que têm o paradigma consciencial ou a conscienciologia como estilo de vida. Então, em que essa consciencialidade, que essa vivência que eles têm tem relação com a filosofia prática do paradireito. E à tarde, a gente entra com 4 pesquisadores, né, falando sobre teáticas do paradireito, sobre o justo, íntegro e reto. Teremos uma oficina sobre a filosofia do paradireito aplicado. No domingo, a gente vai ter uma mesa de confluências, holofilosofia e paradireito, onde a gente vai trabalhar as confluências que existem da paradireitologia com a holofilosofia da conscienciologia, a partir das experiências da revista Interparadigma. O professor Alexandre Zaslavski vai falar sobre isso, o professor César Cordioli também vai falar sobre os projetos da conscienciologia, e eu vou estar falando sobre a holomemória da conscienciologia. E à tarde, nós vamos trabalhar com o Círculo Paradireitológico. Teremos 5 professores que vão coordenar e mediar um Círculo Paradireitológico. Então, se vocês prestarem bem atenção, estão todos convidados, a nossa semana e o nosso fórum, ele é constituído de teáticas. Todas as apresentações são sobre a teoria e a prática do paradireito. E a gente espera sair desse fórum não com a filosofia prática do paradireito totalmente elucidada, ou na melhor das hipóteses, dizer assim, então vocês fizeram um fórum para vocês saírem com o conceito do que é filosofia do paradireito, filosofia prática do paradireito. Olha, nós queremos que esse assunto seja mais fomentado e que nós possamos, até o próximo fórum, ter isso muito claro, porque o próximo fórum nós vamos ter um outro tema, mas que nós possamos construir conhecimentos paradireitológicos com todos que estão no fórum. Esse é o nosso objetivo. Esse fórum, ele busca diminuir as dificuldades recíprocas entre os amparadores da paradireitologia e entre nós mesmos. A gente precisa disso. Então, todo fórum, a gente sabe que a gente tem um amparo extrafísico muito bom. Aliás, é o momento que a gente consegue, digamos assim, de forma muito ostensiva, ter Consim e Consciex trabalhando muito junto. Mas esse fórum, além de Consim e Consciex, a gente vai ter Consim e Consim trabalhando muito junto também. Então, para nós, isso é uma filosofia prática do paradireito, nessa semana inteira de constituição, de construção e de elaboração de conhecimentos paradireitológicos. Graça, muito bacana. Eu acho que o conteúdo está bem vasto, no sentido da gente poder ter oportunidade de entender mais esses mecanismos, esses bastidores multidimensionais que nos arrolam no nosso dia a dia e que às vezes a gente não se dá conta. Quando a gente se der conta e começar a ter autoconsciência dessa inteligência evolutiva, desse movimento evolutivo no nosso dia a dia, eu acho que esse é um grande propósito da semana e é um grande propósito com relação também ao Fórum do Paradireito, no sentido de consolidar isso na vida intrafísica dentro desse contexto. E aí nós temos uma pensada, eu queria que você fizesse um comentário, porque ela é bem ampla, né? E como que a gente pode entender isso mais no nosso dia a dia? Ela diz o seguinte: a holofilosofia é teática. A filosofia, quando visa a assistência interconsciencial, já é holofilosofia. Lex de Otto Pensados, volume 2, página 874. Podia comentar sobre isso e depois, logo em seguida, já fazer a sua despedida para os nossos ouvintes? Então,
A holofilosofia, ela é teática, ou seja, o conjunto de filosofias, e aí quando o professor Valdo fala de holofilosofia, ele está falando da conscienciologia, e a gente lembra que a conscienciologia, ela é teática, né? Ela não pode ser teórica, se ela for teórica, ela não é conscienciologia, ela tem um percentual de teoria, por quê? Porque é exatamente a reflexão sobre a prática que eu tenho, que faz com que eu elabore teorias que me sirvam para fazer o meu continuar evolutivo. Mas ela é teática, a holofilosofia. Porém, a filosofia, quando ela já visa a assistência interconsciencial, ela já é uma holofilosofia. Então, ela já abrange. Por quê? Porque quando eu filosófico teaticamente, ou seja, quando eu repenso a minha prática, quando eu olho a partir da teaticidade determinados contextos, determinadas manifestações, geralmente, na sua grande maioria, existe interassistencialidade, porque não é somente eu comigo mesma, mas existe eu me manifestando diante de contextos, diante de consciências, diante de energias. E então esse pensamento, ele se soma a uma holofilosofia maior, que é exatamente a conscienciologia como um estilo de vida, como um patamar no qual eu alcanço avanços evolutivos, e aí, por isso, ela se transforma em holofilosofia. Então, o movimento de análise e síntese, ele vai constituir e vai, de certa forma, compor uma holofilosofia maior. Só vamos pensar assim, se acaba tudo e você não tem absolutamente nada, você não tem mais livros de conscienciologia, você não tem mais laboratórios, dinâmicas, você não tem nada. Você tem o seu Labicon. E esse Labicon, ele é resultado da reflexão sobre a sua manifestação, sobre a sua prática. Ele é a sua filosofia de vida. E a partir daquele momento, ele começa a compor a sua holofilosofia, visto que você não tem mais nada. Então, ele é o conjunto das suas práticas. Isso é a conscienciologia. A conscienciologia é o conjunto das filosofias práticas de Proex, de cosmoética, do paradireito, da interassistencialidade e por aí vai, da TENEPS. Nós temos filosofia prática da TENEPS. Nós temos, inclusive, um manual que nos diz quais são os procedimentos, e nós temos escritos, e nós temos as experiências dos tenepsistas. Eu penso que todo mundo deveria pensar na filosofia prática de cada especialidade, isso iria crescer muito, né? Seria muito bom. E já terminando, né, passa bem rápido, eu agradeço imensamente, espero que eu possa ter ajudado a dar uma visão. É um assunto que ainda está em construção, é um assunto que está se constituindo, é um tema, uma abordagem que a semana vai contribuir muito, e eu deixo aqui o convite para que vocês participem. Nós temos atividades gratuitas, temos atividades também pagas, vocês entrem no nosso site, a Thais, ela já deixou aí o nosso site várias vezes, ela deve deixar mais uma vez, se inscrevam, venham participar com a gente desse momento de construção de conhecimento paradireitológico. É muito importante. Hoje à tarde a gente aguarda por vocês. Podem se inscrever, né, durante agora amanhã, e a gente aguarda para poder construir com vocês essa filosofia prática do paradireito. Muito grata, gratíssima pela oportunidade, é sempre um prazer voltar aos conteúdos do paradireito. Bom, eu também queria agradecer também aos ouvintes, eu acho que é uma oportunidade evolutiva imperdível para quem quer já, né, ainda hoje à tarde, a começar a entrar nesse universo de conhecimento, de autoconhecimento, que vai entrar num processo de mudar a sua vida. Né? Às vezes eu vejo, essa oportunidade evolutiva como uma forma ímpar de mudança intraconsciencial, né? Que é aquela consciencialidade interna da pessoa, dentro dela. E às vezes essas mudanças são as mais significativas dentro da evolução de todos nós. Interessante, que é o efeito cascata, né? A minha mudança interfere na mudança de muita gente. Então, quando a gente se programa para isso, a gente chega lá. Então, eu queria agradecer a todos, e aí eu vou deixar, então, para a Thais fazer a nossa finalização.
Chegamos ao final do nosso programa. Eu, Thaís Oliveira, professor Eliel Queiroz, agradecemos a presença da professora Graça Dantas e aos espectadores e ouvintes que nos honraram com a sua participação. Quero reforçar o convite da 9ª semana e o 13º Fórum da Paradireitologia, que começa hoje e vai até o dia 15 de agosto. Não percam essa oportunidade. Mais detalhes da programação vocês podem conferir no site juriscons.org e também no link abaixo do vídeo. Queremos também convidá-los para, na próxima semana, no mesmo horário, sintonizar com a Rede Comunicadora Iguaçu RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos.